Há 5 anos eu tomei uma decisão que mudou completamente a vida da minha filha, da minha família. E hoje, olhando para trás, eu sei que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Desde que eu descobri que eu estava grávida, o meu objetivo sempre foi cuidar de mim da melhor maneira possível, para refletir na saúde daquele ser humano que estava sendo gerado pelo meu corpo. Eu estudei, eu fiz uma super suplementação durante a gravidez e também no pós-parto. Eu cortei a farinha e o açúcar totalmente até o parto e eu continuei levando uma vida normal, me exercitando, trabalhando, mas eu tinha um plano de vida saudável para aquele novo ser que estava prestes a chegar. Eu comecei pela escolha do parto. Eu me preparei por meses para um parto natural e domiciliar, com uma equipe planejada. Eu fazia meditações diárias, preparando o meu corpo e a minha mente, preparando aquele ser também que ia chegar. A meditação não era só para mim, sabe? Era para ela também. A Maitê nasceu em casa, super saudável. Ela mamou, a amamentação fluiu bem, foi tudo ótimo. Eu continuei com as minhas vitaminas, com os meus suplementos que eu já tomava antes da gravidez. Eu também acrescentei alguns para essa fase específica. Mas eu sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Como manter essa base saudável ao longo dos anos? E como garantir que a Maitê crescesse com hábitos alimentares que trouxessem benefício para ela para o resto da vida? Foi aí que eu percebi que a jornada estava apenas começando. Nos primeiros anos de vida da Maitê, eu fui bem firme na decisão de oferecer apenas comida de verdade. E até os 3 anos, ela não experimentou açúcar, foi zero, nem pão. Nos aniversários eu fazia bolo adoçado com banana, brigadeiro saudável com... No aniversário de 2 anos eu fiz com aipim. Era uma forma de celebrar sem abrir mão dos nossos valores, do meu valor de vida saudável. E assim a gente foi construindo uma rotina onde o natural é o normal. E quando a Maite completou 3 anos, mais ou menos, a convivência com outras crianças começou a trazer novos desafios, o que é natural. As festinhas, as sacolinhas cheias de doce, de bala, de guloseima, isso começou a fazer parte do mundo dela, ela começou a perceber, né, a tomar uma consciência maior. Foi aí que eu precisei encontrar um equilíbrio. O nosso combinado sempre foi, né? Na festa, você vai lá, come o seu brigadeiro. E eu ainda conseguia, nessa época, dar um sumiço nas sacolinhas que vinha cheia de besteira. Entre a festa e o caminho de casa, a sacolinha conseguia se perder e ela não, tipo, não sacava muito ainda, né? Mas assim, a gente sempre continuou mantendo essa alimentação saudável em casa. E aí, mais ou menos, acho que por volta dos 3 anos também ela começou a comer pão. E aí eu, né, percebi que a gente estava entrando numa nova fase a partir daquele momento. Então, desde cedo, desde sempre, eu sempre fiz questão de explicar para Maitê o porquê da gente não comer muito doce aqui em casa. Eu dizia, faz mal para a barriga vai doer. E isso fez com que ela desenvolvesse um super autocontrole, assim, incrível, uma coisa dela. E hoje ela vai nas festas, ela ganha as sacolinhas de doce, mas ela sabe que não é bom comer tudo de uma vez. Assim, na verdade, as balas ela ainda não come, ela sabe ali separar mais ou menos, tipo, vem chocolate, ela vai comendo aquele chocolate aos poucos ali, aos finais de semana. E isso é uma super conquista, assim, dela, é uma consciência que ela construiu ao longo do tempo, mas eu acho também que, óbvio, teve influência do meio, né, da educação que ela teve, que ela tem. Então, aqui em casa a gente sempre manteve, a gente mantém um docinho saudável. Tipo, o nosso doce de sobremesa é uma bananada ou mariola, que é um docinho de banana sem açúcar. E no mercado, quando ela vê aquele monte de pacotinho de bala, tudo pendurado ali no caixa, tudo, né, na altura da criança, nada coincidência, né? Tudo ali baixinho. E aquilo tudo muito colorido, né? Aquelas embalagens super coloridas de propósito, né? Para chamar a atenção da criança. E ela sempre pergunta assim: o que é isso? E aí eu sempre falo a verdade. É uma bala que tem aí. Vamos ler? Deixa eu ler aqui para você o que tem aqui dentro, para a gente ver se você sabe. Se você conhece alguma coisa que tem aqui nesses ingredientes, ó, eu vou ler para você. Tem algum nome que você conhece? E aí tem algum nome que veio da natureza? E eu começo a ler aquele monte de nome estranho, de... Aí ela já sabe, ela fala, tipo, que é isso? Tipo, glicose, tudo sei que lá, corante artificial do não sei do que.
Aí ela acha aqueles nomes estranhos e fala, tipo, não tem nada aí. Eu falei, você sabe o que que é isso? Ela, não, eu falei, eu também, nem eu. Isso daqui não deve ser bom, não. Deve fazer mal pra barriga. E aí, hoje ela tá com 5 anos e ela super entende essa importância de se alimentar bem. Ela sabe que os doces e guloseimas são para momentos especiais, que a base da nossa alimentação é a comida de verdade. Então, vê-la fazendo essas escolhas conscientes é a prova que todo o esforço, todo o trabalho valeu a pena. Isso me mostra que com informação, paciência e muito amor é possível criar hábitos saudáveis que vão durar a vida toda. E às vezes muita gente vira para mim e fala assim: ai, você tem sorte, a Maitê. Gente, não é sorte. Eu parei de aceitar esse elogio de que é sorte, não aceito mais. É trabalho. É muito trabalho duro desde sempre ali, todos os dias, fazendo panquequinha de manhã no café da manhã, que às vezes cansa, né? É muito mais fácil você abrir um pacotinho de pão? Claro que é. Mas eu tô disposta a pagar esse preço da saúde. Então, eu prefiro pagar esse preço do trabalho e ter um retorno da saúde do que não pagar e ter o retorno da doença. Então, são escolhas e, tipo, sem julgamento. Eu entendo que a vida de mãe é uma batalha ali, é uma correria, é puxado, mas, enfim, cada um com as suas escolhas. E eu entendo também que muita gente questiona esse controle do açúcar dos industrializados na alimentação daqui de casa. Aqui em casa entra praticamente, cara, eu posso falar quase zero industrializado. Tipo, a gente não come nada assim de pacotinho, de coisa artificial. É, industrializado acho que seria mais tipo assim, um iogurte, uma manteiga, tipo, que vem em pacote, né? Agora, de coisa assim, comida pronta, essas coisas que tem muita coisa artificial, isso praticamente é zero aqui em casa. E aqui a minha resposta, ela vai muito além de uma simples preferência por conta da comida saudável, porque é óbvio que é muito mais fácil você comprar uma coisa pronta. Mas é uma questão de pensar ali na saúde, de desenvolvimento, de futuro mesmo. O açúcar, vou te falar agora um pouquinho sobre o açúcar e o paladar. O açúcar ele é um dos maiores vilões da alimentação moderna, especialmente para as crianças. Ele vicia as papilas gustativas, ele faz com que os sabores naturais dos alimentos pareçam sem graça. Então, quando uma criança consome muito açúcar, ela perde o interesse por frutas, por legumes, por outros alimentos nutritivos, porque o paladar dela se acostuma com aquele sabor doce extremo, que é um doce assim, é um sabor diferente, artificial e muito mais doce, muito mais forte do que se você for comparar com uma fruta, se você for comparar com uma comida de verdade. Então, o doce, óbvio que ele sempre vai ganhar. Então, isso é um problema sério, porque uma alimentação variada, rica em nutrientes, é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças, de todo mundo, né? E esses industrializados, isso tem um impacto, isso tem um preço, né? Eles são cheios de aditivo, de corante, de conservante, de substância que o nosso corpo não reconhece. Se você for pegar ali o rótulo para parar para ler aquilo ali, você realmente não consegue identificar o que é aquilo dali, que relação que aquele alimento ali, que aquele nome, não necessariamente um alimento, né, veio da natureza. Sulfato de sei lá do quê. Corante artificial azul, sei lá do quê. De onde que isso veio da natureza? Não veio, não veio, é uma coisa artificial. Tem tanto nome que às vezes a gente tem um nome que a gente não consegue nem pronunciar. E isso por si só já diz muito sobre o que isso vai fazer com o nosso organismo. Eles sobrecarregam o sistema imunológico, prejudicam o intestino, que é um dos órgãos mais importantes para a saúde geral. O intestino e a nossa imunidade, eles têm muita relação. Você sabia que cerca de 70% do nosso sistema imunológico está no intestino? Ele é responsável por absorver os nutrientes que a gente precisa e por proteger a gente das bactérias e dos vírus. E quando a gente consome muito açúcar e industrializados, a microbiota intestinal, aqueles micro-organismos bons que vivem no nosso intestino, fica desequilibrada, enfraquecida. E você acaba alimentando os micro-organismos, vamos dizer assim, a galera do mal. E aí isso abre portas para inflamações, alergias e até doenças crônicas no futuro. Além disso, o açúcar ele tem um impacto direto no comportamento, no humor das crianças.
Ele causa picos de energia, seguidos de quedas bruscas, o que pode levar a irritação, falta de concentração e até ansiedade. Você já percebeu como é que uma criança fica agitada depois de comer um monte de doce? E isso não é só coincidência. O açúcar ele também é viciante. Ele ativa os mesmos mecanismos de recompensa no cérebro que algumas drogas. E, por isso, quanto mais a criança consome, mais ela vai querer. E isso vira um ciclo difícil de quebrar. E é por isso que eu acredito que quanto mais tarde a criança for exposta ao açúcar, melhor para a saúde. É uma questão de preservar a saúde dela. Assim, ela cresce com hábitos mais saudáveis e menos dependência. Por isso, sinceramente, eu não vejo motivo para ficar com pena da Maitê por não comer doces industrializados à vontade. Pelo contrário, eu tenho pena das crianças que consomem isso sem limite, porque essas sim estão sendo prejudicadas desde cedo. Cuidar da alimentação dos nossos filhos é dar a eles a chance de crescer fortes, saudáveis e felizes. E isso, para mim, é o maior ato de amor. E se você também quer cuidar da alimentação dos seus filhos, começa hoje. Começa por pequenas escolhas, isso já faz uma grande diferença. Que tal trocar aí o seu pacotinho de biscoito por uma fruta, fazer um bolo saudável com banana e aveia para o lanche da tarde? É aos pouquinhos que a gente começa. Se você puder, compartilhe aqui comigo nos comentários o que você já faz para cuidar da alimentação da sua família. Vamos trocar ideia e inspirar mais pessoas a fazerem escolhas conscientes. Se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar para você se inscrever aqui no canal, puxar a cadeira, vir tomar um chá comigo nesses bate-papos. Compartilhar também com quem se preocupa com a saúde das crianças. Eu acredito que juntas a gente pode fazer a diferença na vida dos nossos pequenos. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Um beijo e até o próximo vídeo.